Logo no começo da pandemia, eu fui a uma casa lotérica para pagar uma conta. A fila estava organizada, com afastamento adequado entre as pessoas e fora da casa lotérica, ou seja, não estávamos em um local abafado e, apesar de no desenho não aparecer, pois não achei uma figura que representasse melhor a situação, todos usavam máscaras. Naquela época, por volta de abril ou maio de 2020, as informações eram desencontradas e a palavra de ordem era achatar a curva. Vocês lembram disso, não é? O esquema era evitar a disseminação do vírus, e para isso, quanto menor a circulação de pessoas e maior os cuidados profiláticos, como o uso de máscaras, a higienização das mãos e o chamado distanciamento social, melhor. Já víamos, entretanto, aqui e ali, algumas pessoas evitando o uso de máscaras e se aglomerando. Os números levantados até agora evidenciam que o Brasil foi um dos países com os piores números da pandemia. Segundo dados da Universidade Johns Hopkins, levantados em 13 de janeiro de 2022, estávamos na 14ª posição entre os países com mais mortes por 100 mil habitantes. E quais seriam os motivos para esses resultados tão ruins? Há várias causas possíveis, por exemplo, falta de recursos disponíveis na rede hospitalar, densidade demográfica das cidades, idade da população, entre outras. Cada um desses fatores afeta mais ou menos a disseminação da doença e, como consequência, a quantidade de mortos. Sabemos que a existência de uma população mais idosa, que era mais facilmente acometida pela doença, tenderia a aumentar a taxa de mortos. Hospitais sem equipamentos ou recursos podem fazer com que alguns pacientes fiquem sem atendimento adequado, levando-os à morte. E muita gente em circulação nas ruas poderia aumentar a taxa de infectados e, como no caso anterior, levar a uma maior quantidade de óbitos. Logo, começaram a surgir discussões que analisavam o comportamento coletivo do brasileiro na pandemia e, a partir delas, hipóteses que explicavam por que algumas pessoas resistiam ao uso de máscaras. Eu vi várias dessas explicações. Uma muito interessante foi a chamada explicação cultural. Pesquisadores de outros países levantaram que em sociedades mais individualistas havia uma tendência em resistir ao uso de máscaras, por evidenciarem a liberdade de escolha e a autossuficiência como valores maiores, enquanto sociedades mais coletivistas tendiam a respeitar o uso de máscaras como forma de proteção às pessoas como um todo. Parece que isso funciona mesmo, mas se o problema fosse olhado apenas a partir de uma ótica cultural, alguns lugares estariam condenados a perecer, pois cultura é algo que pode demorar mais que o necessário para sofrer uma mudança. Teríamos de achar uma solução mais rápida para convencer um grande número de pessoas a usar a máscara, e para isso, precisaríamos entender por que resistiam especificamente ao seu uso, em vez de puramente buscar uma explicação genérica. É disso que estamos tratando nesse vídeo, sobre a necessidade de se fazer perguntas corretas para entender o que de fato ocorre, para localizar a melhor solução para qualquer problema que nos aflija. E saber fazer a pergunta correta é um dos talentos necessários no futuro do trabalho, e que estamos trazendo em uma playlist de vídeos que deixaremos em destaque no final. Recomendamos que assistam aos 2 primeiros vídeos da série para entender o contexto geral. Já entraremos em detalhes sobre como fazer a pergunta correta, mas antes, não se esqueça de deixar seu joinha se estiver gostando de nossos vídeos, inscrever-se no canal e ativar o sininho das notificações para ser avisado sempre quando lançamos um novo vídeo. A propósito, fazer a pergunta correta faz parte dos talentos relacionados à área da cognição e na subcategoria comunicação. E para entender a sua importância, vamos voltar à fila da casa lotérica. Logo à minha frente, 2 senhores estavam conversando e comecei a ouvi-los. Cada um deles tinha alguns boletos na mão, e uma das frases que eu ouvi foi algo como: "Os homens querem que a gente fique em casa, mas quem vai pagar esses boletos?" Naquele momento, eu tive a triste certeza que seria muito difícil segurar as pessoas em casa, pois apenas uma quantidade muito pequena dos brasileiros teria condição de, com suas próprias reservas econômicas, suportar um período que até aquele momento não sabíamos que duraria tanto. Sendo assim, a pergunta correta a ser feita não deveria ser: por que as pessoas resistem ao uso de máscaras? Isso nos levaria a respostas genéricas como: o problema é cultural. Ou ainda, por que as pessoas se aglomeram nas ruas? A resposta é simples e não nos deixa agir. As pessoas vão para as ruas para lutar para arrumar dinheiro para pagar seus boletos. Seria necessário definir uma pergunta que nos permitisse enxergar uma solução para o problema. Uma sugestão possível seria: o que levaria uma pessoa a usar máscara, mesmo que não defenda seu uso?
Ou ainda, que ações precisariam ser tomadas para minimizar o risco das pessoas que estão nas ruas? Ouvindo os próprios envolvidos, poderiam surgir respostas que demandariam ações de correção ou ações de contenção específicas por parte das autoridades, como, por exemplo, uma distribuição gratuita de máscaras em pontos específicos, ou mudança no horário de trabalho por parte das empresas. Só deixando claro que, dada a complexidade do tema, não temos a presunção de estar aqui apontando o que deveria ter sido feito ou não, mas apenas enfatizando que perguntas que levam a respostas genéricas do tipo o brasileiro não usa máscara por causa de questões culturais, não nos ajudam a localizar as saídas para o problema. E isso é muito comum em qualquer empresa. Como aponta Vicente Falcone Campos em seu livro Controle da Qualidade Total, é comum ouvirmos que o problema das empresas é a falta de gente para dar conta de tantos problemas. Na verdade, não é isso. O que de fato é problema não é falta de gente, mas os processos que não levam a lugar algum, os projetos com erros e as rotinas de manutenção inadequadas que levam a atrasos, baixa qualidade, excesso de paradas, insatisfação do cliente e mais um monte de problemas verdadeiros. Você não tem de priorizar a tentativa de convencer seu chefe a liberar mais funcionários para você, mas perguntar por que aquela máquina quebra tanto que faz com que você precise de mais funcionários. Você até pode precisar de mais funcionários, mas talvez não. Fazer a pergunta correta representa a capacidade de fazer perguntas que extraiam informações relevantes de outras pessoas e que podem criar ou quebrar o consenso em um debate, ou seja, que leve a respostas muito além da falta de funcionários ou da questão cultural no uso das máscaras. Faz sentido isso para você? Tem alguma experiência para compartilhar conosco em que, ao fazer a pergunta correta, encontrou respostas que levaram à solução do problema? Deixe nos comentários e nos ajude a divulgar o canal enviando este vídeo aos seus colegas. Grande abraço e até a próxima!